Salve, salve Band News, queria mandar um abraço aqui pro grande Paulo Figueiredo, comentarista de aluguel, hein, pelo jeito não pagaram, não pagaram aí a sua luz, né, tá sem luz, tem que falar com o Eduardo Bolsonaro, mas o negócio é o seguinte, queria saber da questão, do que você acha do STF com o Daniel Silveira, você deve ter acompanhado, deve ter ficado triste, muito lenço, né, Paulo Figueiredo, por favor responda, antagonista, também é bom. Pô, Felipe sempre foi meu camarada, não tenho muito o que reclamar sem dele. Sem rusgas. Você fica imitando, aí depois o cara te sacaneia e ele fica triste. Fica arrumando tretinha aí, uns puta de um Zé Tretinha. Faz parte. Temos opiniões distintas aí no cenário nacional e internacional. Cara, em relação ao Daniel Silveira é o seguinte, eu sempre fui, isso é uma característica que eu tenho na minha trajetória há muito tempo, eu sempre fui legalista. Eu sempre acredito muito no que se diz aqui de rule of law, né? O império das leis. As leis determinam tudo. Porque o poder judiciário, ele não tem muita fiscalização dos outros poderes, né? O poder executivo, ele presta contas para o legislativo e para o judiciário. O poder legislativo presta contas para o executivo e para o judiciário, né? Você tem poder de veto. Agora, o poder judiciário, quando ele foi pensado lá atrás, né? Montesquieu, os pais fundadores americanos, ele era um poder mais fraco. Por quê? Porque ele era escravo da letra da lei. Eu não me lembro qual pai fundador dizia o seguinte: eles não têm nem o poder da bolsa, porque eles não têm o dinheiro, e nem o poder da espada, né? Eles não têm o poder das armas. Então, poder que poderia menos. Ultimamente, a gente está vivendo no mundo moderno o que se chama de juristocracia. Esses caras podem tudo. Por quê? Por que isso começou a acontecer? Começou a acontecer porque eles não são mais escravos da lei. Então a lei pode dizer uma coisa e os caras fazerem outra, totalmente diferente da lei. E aí, se o cara não presta contas ao poder executivo, ao poder legislativo e nem às leis, ele pode tudo. Isso não é uma característica só do STF, não. Eu acho que existe um foco muito grande no STF, mas eu acho que isso é um problema, de um modo, é um problema global, mais forte no Brasil, de que todos os juízes acham que eles podem tudo, independente do que diz a lei. Então, no caso do Daniel Silveira, tem certas coisas que são muito básicas do direito. Separação entre vítima, acusador e investigador são básicas, né? Aí a gente tem um STF que é a vítima, o acusador e o julgador, no caso do Daniel Silveira. Aí você tem questão da imunidade parlamentar, uma questão definida, o legislador foi muito claro quando ele escreveu a questão da imunidade parlamentar, muito claro, não tem muita confusão, né? O cara é inimputável pelas opiniões dele, isso foi proposital. Quando o cara escreveu isso, ele tinha um motivo para escrever isso. E os caras do STF já vêm fazendo isso há muito tempo, resolveram rasgar a lei e fizeram o que eles quiseram. Agora, o que eu acho no final da história? Minha mãe me ensinou uma coisa muito, muito importante. Um ditado é o seguinte: quem muito se abaixa, o bumbum aparece. Então, o legislativo teve a oportunidade de colocar um limite no STF. Teve a oportunidade de colocar um limite no STF. Mas é o rabo preso. Ué, meu amigo, mas até se você tem rabo preso, foi uma má estratégia. Porque se eles têm rabo preso, o que eles fizeram agora foi o seguinte: entregaram o poder na mão do STF, para o STF determinar a prisão de todos eles a seu bel prazer. Ao contrário do que diz a Constituição. Porque o que diz a Constituição é que eles não poderiam, mesmo que o cara tivesse o rabo preso. Então, olha que coisa. Existe um mito de que político sabe negociar. Político não sabe negociar. Isso é um mito. Político é péssimo negociador, porque não tem o que o Taleb fala, skin on the game, não tem tem que arriscar a própria pele. Não arrisca a própria pele. Então, político não sabe negociar porque ele nunca coloca o dele na reta, em português. Né? O que acontece? Do ponto de vista de negociação, e essa é uma área que me é muito cara, você imagina, você entregar mais poder pro cara que já te tem na mão é uma boa ideia ou é uma má ideia? Então, se os caras acham que estão com o rabo preso, eles vão entregar mais poder para os caras com quem ele tem o rabo preso? O quê? Acho que o STF vai ser mais tranquilo agora com esses deputados porque eles deram poder ao STF? Ao contrário. Eles vão agir mais, vão ter mais dureza. Alguém precisa colocar um limite. Isso não é isso, deixando muito claro, isso não é... Eu sou republicano, eu sou um cara que acredita nas democracias liberais. Eu não estou falando de uma revolta, não estou falando de nada antidemocrático, eu estou falando do caminho normal das democracias. Os poderes precisam se limitar.
Foi para isso que o sistema foi criado. E hoje você tem um ente todo poderoso que pode fazer o que quiser. O pessoal ficava falando que o Bolsonaro vai ser um ditador, etc, etc. Quem é o opositor que o Bolsonaro pode mandar prender? Qual o sigilo bancário que o Bolsonaro pode violar? Qual o sigilo fiscal que o Bolsonaro pode violar? Quem que o Bolsonaro pode calar, mandar deletar a conta no Twitter? Então quem é o ditador? De quem que a gente tem que ter medo de uma ditadura? Do Bolsonaro? Será que não está errada essa avaliação? Eu vejo muita gente boa. Tô preocupado com o Bolsonaro, o ditador, não sei o quê, o pessoal do MBL. Eu falo, tem certeza que vocês estão olhando no lugar certo? Quem é que tá restringindo a liberdade das pessoas cada vez mais? Simples. Quem pode fazer o que quiser no Brasil? É o Bolsonaro? Pô, o Bolsonaro não consegue nomear um presidente da Petrobras, o Bolsonaro não consegue nomear um ministro em paz. Não pode nada. Então, mas o Bolsonaro também não arregou pros caras? Arregou. Porque a única forma, eu acho que a única... Tá certo, então, arregou. Ele arregou. Então, porque eu acho que a única força que o povo tem é sair na rua, que aí eles têm medo. Quando sai, vem pra rua, sai boneco lá, do Moro. qualquer coisa. Né? O Kim. Então, mas aí os caras se acertaram lá também, né? Porque também tem medo, né? Todo mundo tem medo do povo. O povo na rua é terror pros caras. Vem pra rua. Né? Os caras na rua. Boneco de bandana. Eu não sei não, hein? Ó o Marinho.